Assim, 2026 está se tornando o maior ano da história da Apple. Vamos ter um iPhone dobrável, uma Siri mais inteligente alimentada pelo Google, um MacBook mais barato, talvez novos óculos e um novo CEO. Após quase 15 anos, várias fontes confirmam que Tim Cook planeja deixar a Apple este ou no próximo ano. E o futuro de tudo vai estar nas mãos desse cara. Conheça John Ternus. A situação aqui é insana porque acredito que o futuro da Apple está prestes a mudar de duas formas. Ou um novo CEO inicia a maior era da Apple com produtos incríveis, ou pode ser o início de algo não tão bom. Pode ser o momento que daqui a alguns anos a gente olhe para trás como uma decisão que quebrou a Apple em seu núcleo ou que mudou tudo para o outro lado. Mas antes, quero te contar uma história que a Apple não quer que você ouça. Há 18 anos e cerca de 5.000 vídeos atrás, eu publiquei meu primeiro vídeo neste canal. Olá pessoal, meu nome é John Hatchinger, sou um usuário recente de Mac. Levei para casa, gravei um unboxing no meu apartamento e na época não pensei muito nisso. Esse vídeo lançou minha carreira no YouTube de tecnologia e por isso tenho um carinho especial pela Apple. Sempre reconheci os problemas deles publicamente e acabei na lista negra de relações públicas da empresa. Torço para o sucesso da Apple. Eu geralmente quero ver os produtos deles se tornarem excelentes, e isso me leva ao erro. O chefe John Ternus. Ele está na Apple desde 2001. Se você segurou um produto Apple na última década, Ternus provavelmente ajudou a construí-lo. Ele ficou mais na engenharia, e uma história sobre ele diz quase tudo o que você precisa saber. Um dos primeiros projetos dele na Apple foi o Cinema Display, e ele visitou um fornecedor à noite. Inspecionar parafusos com uma lupa parece algo bem típico de Steve Jobs. A especificação exigia 25 ranhuras na cabeça do parafuso no painel traseiro. O fornecedor tinha feito com 35. Ternus não aceitou. Mais tarde, ele disse que parou e pensou: o que eu estou fazendo? Isso é normal? Então ele decidiu que talvez não fosse normal, mas era o certo. Porque se você vai passar meses construindo algo, você deve se importar com cada detalhe, até mesmo aqueles que ninguém jamais vai ver. Esse é o cara que vai comandar a Apple, o que pode tornar as coisas muito boas ou muito ruins. Ternus agora lidera hardware e design na Apple. Ele é o número 2 e fontes internas dizem que a transição pode começar ainda este ano. Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que está claro que Ternus é um dos principais candidatos a CEO. Isso significa que, pela primeira vez em quase 20 anos, a Apple terá um novo CEO. Ele herdará muitos problemas enquanto o mundo observa cada passo seu. Então, novo local? Acho que Ternus tem 3 grandes problemas para resolver e ele tem uma chance para cada um. Então, vamos começar com a Siri. Tim Cook foi CEO quase todo o tempo desse produto, mas ainda assim não é confiável. Não vou listar o que ela não faz. Todos nós sabemos disso, todos já fizemos piadas, mas ela tem sido motivo de piada há quase 15 anos. Esse é o produto, e é surpreendente que uma empresa tão grande como a Apple, com tantos recursos, não tenha corrigido essa assistente virtual ruim. Enquanto isso, o ChatGPT surgiu e, em 18 meses, já escrevia código, passava na ordem e mudava o jogo. Sei que há preocupações com privacidade e coleta de informações, mas o que ele fez nesse curto período de tempo foi impressionante. 15 anos contra 18 meses. E eu não acho que dá para simplesmente ignorar isso. A Apple Intelligence era para ser a resposta, e já está virando piada. A nova Siri continua sendo adiada. A sumarização é inconsistente, e o que funciona parece só alcançar onde Google e OpenAI estavam anos atrás. E olha, eu carrego um celular Android junto com meu iPhone, fico trocando entre eles o tempo todo. A diferença entre a IA do Google e a da Apple nem se compara. É vergonhosamente distante, mas reconheço o mérito da Apple em admitir a necessidade de ajuda e firmar um contrato de anos com o Google. Para obter o poder do Gemini, a próxima geração da inteligência Apple na Siri atualizaram a Siri, mas isso só deve chegar na primavera, no mínimo. Como outras promessas de IA da Apple, esta já foi adiada várias vezes. E tem também o Vision Pro, produto que deveria inaugurar a próxima era da Apple, indo além do iPhone. E por quase todos os critérios, é um fracasso espetacular e não me entenda mal, a tecnologia é impressionante. Fiquei impressionado como todos na primeira vez, depois usei 5 ou 6 vezes. Tive uma espinha no rosto, meus filhos acharam curioso por uns 20 minutos, depois devolvi.
Costumo guardar quase toda a tecnologia. Tenho gavetas cheias de celulares antigos, mas não consegui justificar manter um headset de $3.500 sem um motivo forte para usá-lo. Se nem eu vejo motivo para ficar com ele, quem vai querer comprar? A Apple enviou pouco menos de 400 mil unidades no seu primeiro ano de produção, e depois a produção foi interrompida no início de 2025. E a IDC estimou que apenas 45 mil unidades foram enviadas no último trimestre. A Apple vende mais iPhones em um único dia do que todos os Vision Pro juntos. O Vision Pro fracassou. Não o hardware, mas a visão. Sem aplicativo matador ou uso claro, só tecnologia impressionante. Busca razão para existir com preço difícil de justificar. A Apple já redirecionou recursos de engenharia do próximo Vision Pro para seus óculos inteligentes. Turnos precisa saber se a computação espacial é o futuro da Apple ou só um projeto caro. Esses problemas são constrangedores, mas podem ser resolvidos. Isso nos leva ao segundo problema, o iPhone. Esse ainda é o principal produto da empresa, responsável por cerca de 50% da receita. Basicamente, é o mesmo telefone há uma década. Câmeras melhores, processador mais rápido e telas mais bonitas, mas ainda o mesmo retângulo. Desde 2017, quando recebemos o iPhone X, faço análises profissionais de celulares e configuro novos iPhones anualmente. Neste ponto, eu faço meu próximo vídeo de unboxing do iPhone de olhos fechados, porque nada muda, é sempre a mesma coisa. Ah, legal, câmeras, um momentinho melhor, e é aí que estamos. Por anos, isso foi tranquilo. As pessoas ainda trocam de aparelho, mas demoram mais para atualizar, as vendas caem e, pela primeira vez, os concorrentes não só alcançam. A Apple está ficando para trás. A Samsung tem dobráveis há 7 anos e a IA do Google está muito mais avançada. Parece que todas as outras empresas estão tentando adotar uma abordagem inovadora para o smartphone moderno, enquanto a Apple basicamente está fazendo a mesma coisa. Enquanto o iPhone dobrável é aguardado para setembro na linha do iPhone 18, eu acho que tem que ser excelente, não apenas bom. Não pode ser só a primeira tentativa da Apple. Precisa ser excelente, porque a Apple não ganha crédito por ser a primeira, mas sim por ser a melhor. E com um preço especulado entre R$2.000 e R$2.500, isso não pode ser só um item de novidade, tem que ter uma utilidade real. Mas além do dobrável, Ternos precisa responder a uma pergunta mais difícil. Qual é a estratégia do iPhone daqui para frente? Porque no momento, parece que a Apple está jogando coisas ao acaso. Tem o Air, tem o E, tem o Fold, tem os modelos de assinatura. Sob o comando de Tim Cook, o iPhone teve um grande crescimento, mas a inovação foi lenta e a concorrência alcançou. E eu acho que, em muitos aspectos, até ultrapassou eles. Turners precisa escolher e se comprometer, pois se o iPhone cair, a Apple também cai. Sem ele, não há negócio de serviços, ecossistema de vestíveis ou influência sobre desenvolvedores. O iPhone não é apenas um produto, é a base sobre a qual a casa da Apple está construída, e isso nos leva ao terceiro e maior problema. Para responder à pergunta, Tim Cook nunca fez isso. O que é a Apple além do iPhone? Essa é uma questão existencial. Penso muito nisso, pois cubro tecnologia há bastante tempo para ter presenciado isso. Antes de voltar ao Steve Jobs, ele nos deu o Mac, o iPod, o iPhone, cada um definiu uma era. Tim Cook nos deu o Apple Watch, os AirPods e a melhor transição de chips da história da computação com a Apple. Tudo isso foi um sucesso, mas nenhum deles foi uma nova categoria, que mudou a nossa vida do jeito que o iPhone mudou. Tim Cook ainda é um operador magistral e construiu o negócio da Apple para ser maior e melhor do que muitos poderiam imaginar. E de fato, o preço das ações refletiu isso. Se você basear o sucesso de um CEO apenas no preço das ações, Tim Cook pode ser o melhor CEO da história. Mas a Apple pagou um preço por esse aumento nas ações. A alma criativa da empresa meio que saiu pela porta junto com Johnny Ive em 2019, seguida pela maior parte da equipe de design alguns anos depois. E muitas pessoas internamente. A Apple culpou o foco de Tim Cook nas margens em vez do design, e isso é mais sério do que perder apenas uma pessoa. Quando Ive saiu, a cultura foi junto, e a Apple precisa urgentemente recuperar esse DNA criativo. E aí tem o histórico de Tim Cook quando se trata de arriscar alto. O Apple TV Plus era para torná-los um gigante do streaming, eles gastaram bilhões em conteúdo. O conteúdo é bom, mas ainda secundário à Netflix.
Tentaram que a Anthropic impulsionasse a Siri antes de fechar com o Google, mas não houve acordo de preço, então não avançou. E aí veio o Apple Carro, o grande projeto ambicioso que iria provar que a Apple podia pensar além do iPhone. Uma década de trabalho, bilhões de dólares, milhares de engenheiros no auge e acabou tudo simplesmente encerrado. Você começa a perceber um padrão aqui. A Apple fica meio que se comprometendo com esses grandes projetos e ou desiste no meio do caminho, ou simplesmente se contenta com menos. Isso levanta as perguntas mais assustadoras. A Apple ainda consegue inovar? Eles conseguem se comprometer com uma visão e realizá-la? Será que ficaram tão grandes e avessos ao risco, tão focados em proteger o que têm, que esqueceram como criar o próximo passo? Essas são as perguntas que Ternos terá que responder, não com palavras ou discursos, mas com produtos e apostas que podem fracassar. E é isso que torna esse momento, na minha opinião, tão fascinante. A Apple quase nunca esteve nessa situação antes. Apenas 2 CEOs realmente definiram a empresa, Jobs e Cook. Todas as transições foram caóticas. Jobs foi afastado, voltou para uma empresa morrendo e entregou as chaves para Cook pouco antes de morrer. Esta é a primeira vez que a Apple pode fazer uma transição planejada e pacífica, no auge do seu poder, e isso deveria ser uma grande vantagem. Mas também é a posição mais perigosa para se estar. Porque o risco ao estar no topo não é cometer um grande erro, mas ficar confortável, jogar seguro e apenas iterar em vez de inovar. No fim, tudo se resume a 3 coisas. Ternos pode corrigir os vexames? Ele consegue proteger o iPhone e responder à pergunta que Tim Cook nunca respondeu? Estamos prestes a descobrir se ele se importa com os detalhes ou com o preço das ações. Sem pressão, né? Uma das empresas mais valiosas da história, e todos aguardam para ver do que ele é capaz.